Obrigado, Senhor. Permaneça em pé. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e ainda em pé eu gostaria de ler Hebreus capítulo 3. Pode acender a luz, por favor? Hebreus capítulo 3, nós vamos ler versículo 12 ao 14. Nas igrejas mais tradicionais, eles leem a palavra do Senhor em pé como um sinal de reverência e respeito. De vez em quando tradicional que existe em mim, eu gosto de fazer isso. Então, gostaria que você parasse tudo que você está fazendo agora e prestasse atenção na leitura da palavra. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós rogamos a Ti nessa manhã, Senhor. Venha sobre nós, venha sobre a Tua palavra, venha sobre essa comunidade, Senhor. Nós somos tão carentes de Ti, Senhor. Espírito Santo, ajuda-me a falar. Espírito Santo, ajuda os meus irmãos a ouvirem. Nós não conseguimos sem Ti. Nós não somos nada sem Ti. Sem Ti, isso aqui não vai passar de palavras vazias, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Por isso eu oro, libera a unção da Tua palavra, quebrando e despedaçando os jugos dos nossos corações, Senhor. Conduza a nossa mente à obediência a Cristo, Senhor. Amoleça, Senhor, o nosso coração no meio da Tua palavra, Senhor. Que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Se você tem filhos pequenos, até 7 anos, você pode conduzi-los lá para a salinha. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes de receber cada um de vocês aqui. Se você está nos visitando, mais ainda, estamos muito felizes que você está aqui. Aos irmãos que estão nos acompanhando na internet também, muito obrigado pela sua participação. E Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Amém? Deus tem uma palavra para você essa manhã. Amém? Agora melhorou. Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Eu creio nisso. Abra o seu coração para receber. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens que o Ivo começou sobre comunidades espirituais, sobre essa comunidade que é o lugar mais seguro da terra. E nós vamos trabalhar em cima desse texto de Hebreus hoje, capítulo 3. Isso é muito importante para nós. Você precisa se conectar e prestar muita atenção nessa palavra por várias razões. Uma das razões é que este assunto é um dos valores da nossa comunidade. Então, um valor é algo que nós temos como muito precioso para nós. Nós temos valores individuais, mas como comunidade nós temos também valores. E se você faz parte dessa comunidade, esse valor ele precisa estar na sua corrente sanguínea. Esse valor precisa fazer
parte da sua cultura, ele precisa se transformar em uma cultura. E um valor ele se torna uma cultura quando você faz ele de forma natural, automática, sem pensar muito sobre aquilo, naturalmente você já faz aquilo. Nós queremos que isso se torne uma cultura forte em nossa comunidade. O valor, se você leu aquele livretinho nosso, ele diz o seguinte: um amigo que nos ouve vale mais do que muito remédio. Então nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre a comunhão. O tema da minha mensagem hoje é ajudando uns aos outros a permanecer até o fim. Ajudando uns aos outros a permanecer até o fim é o que eu quero falar, baseado aqui nesse texto de Hebreus capítulo 3. O livro de Hebreus é um livro muito enigmático, a gente não sabe exatamente quem é o autor do livro de Hebreus, mas ele foi escrito para uma comunidade cristã de judeus, judeus messiânicos, e o tema ali da carta de Hebreus é a superioridade de Cristo à lei de Moisés, mas visando a perseverança dos santos, visando o aperfeiçoamento dos santos. E então na carta aos Hebreus você vai encontrar diversas exortações muito práticas à comunidade cristã que estava naquele lugar, naquela região, E essa é uma das exortações que o autor de Hebreus faz aos seus leitores, a perseverarem até o fim, exortando uns aos outros, para que o coração não se torne endurecido. Em Hebreus 10 também existe uma outra exortação muito forte, conhecida também, onde o autor de Hebreus diz: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Então, a mensagem de Deus no livro de Hebreus é um encorajamento à perseverança, por meio de olhar para a obra de Jesus e por meio de olhar para a comunidade. E aqui esse texto, eu estou ficando um pouco atrapalhado com o eco do microfone. Acho que lá atrás talvez está muito alto, se alguém puder me ajudar. Esse texto aqui de Hebreus, nós vamos olhar para ele e nós vamos falar sobre o que é uma comunidade espiritual, por que precisamos estar inseridos em uma comunidade espiritual e como ser comunidade espiritual e como não ser. Então nós vamos falar sobre o que é uma comunidade espiritual, por que estarmos inseridos em uma comunidade espiritual e como ser ou como não ser também uma comunidade espiritual. E só para dar um contexto aqui para você desse capítulo específico do livro de Hebreus, o autor ele está falando sobre o povo de Israel ali no Antigo Testamento. Ele está falando sobre as peregrinações do povo de Israel no deserto. E ele está chamando a atenção, ele está ressaltando um aspecto dessa peregrinação, que é o fato do povo de Israel, durante as suas peregrinações, ter endurecido o coração ao Senhor, não ter obedecido ao Senhor e ter constantemente murmurado e não seguindo as direções do Senhor. E por causa deste endurecimento de coração, eles deixaram de entrar na terra prometida. E eles ficaram uma geração inteira, 40 anos, vagando no deserto, até que a próxima geração pudesse entrar na terra da promessa. Esse é o contexto aqui do capítulo 3. É sobre isso que o autor está falando. Ele está dizendo o seguinte: olhe para os nossos irmãos no deserto. Olhe para os nossos irmãos durante a peregrinação que eles experimentaram. E ele está falando para nós olharmos para o exemplo do povo de Israel no Egito como um exemplo para a nossa peregrinação atual. E baseado nisso é o que ele diz no versículo 12: irmãos, cuidado para que não se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Eu quero começar pelo versículo 14, por quê? Porque ele é uma base para as exortações dos versículos anteriores. No versículo 14,
O autor de Hebreus está dizendo que nós temos nos tornado participantes de Cristo. Nós nos convertemos. Nós nascemos de novo. Hoje nós somos membros do corpo de Cristo. Amém? Você é salvo. Se você não é salvo ainda, espero que até o final da reunião você possa ser. Se você veio aqui e não conhece a Jesus ainda, você tem uma oportunidade única nessa manhã. Então ele está dizendo que nós nos tornamos participantes de Cristo, nós entramos em uma caminhada com o Senhor, nós entramos em uma caminhada da fé, mas a prova de que você se tornou mesmo membro e participante de Jesus Cristo, existe uma prova. Como que nós sabemos se alguém de fato se tornou participante de Cristo e está nessa jornada? Ele diz no final do versículo 14, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o final. Qual é a prova de que alguém foi salvo? A prova de que alguém foi salvo é de que ele vai perseverar na sua salvação até o final da sua jornada com o auxílio do Espírito Santo. Se você olhar para uma pessoa e até o final ela se mantiver em Cristo, é porque essa pessoa é salva. Se em algum momento aquela pessoa abandonou a jornada, abandonou Cristo e não retornou para Ele nunca mais, é porque essa pessoa nunca foi de fato participante de Cristo. É isso que o autor está dizendo aqui nesse versículo 14. Nós somos participantes e qual é a prova disso? Nós somos participantes. Se, como que você demonstra que você de fato é participante de Cristo? Como que você demonstra se você de fato foi salvo e agora está inserido em Jesus Cristo? Se você mantiver a fé inicial firme até o fim. A prova de que alguém é filho de Deus, a prova de que alguém é salvo, a prova de que alguém é participante de Cristo chama perseverança dos santos. Amém? Você acabou de aprender o 5º ponto do calvinismo e eu nem falei que era isso, hein? Ai. Aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel para completá-la. Se Cristo começou uma obra em sua vida, ele vai completá-la. Se a obra não for completada, significa que não foi ele quem iniciou, porque aquilo que ele inicia, ele completa. Amém? E isso é a base das exortações que o autor faz anteriormente. E a primeira exortação que ele faz no versículo 12 é: irmãos, cuidado para que ninguém se ache para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, e se desvie do Deus vivo. Então ele está dizendo, nós estamos em uma jornada. A jornada da fé. Nós fomos salvos e nós fomos inseridos em uma caminhada. O cristianismo. A jornada da santificação. E ele está falando sobre um início, ele está falando sobre um final. E o lugar onde nós estamos hoje é o meio. Nós não chegamos ainda aonde é o nosso destino. Nós ainda não nos tornamos o que haveremos de ser. Nós estamos nesse processo, nós estamos em uma peregrinação, nós estamos em uma caminhada. E esta exortação diz respeito a este processo, a essa caminhada. E ele diz, tome cuidado para que ninguém por causa do pecado, tenha um coração incrédulo e perverso, como o povo de Israel. E aí ele diz depois ainda, no final do versículo 13, ou seja, endurecido pelo engano do pecado. Eu quero te chamar a atenção aqui para as palavras fortes que o autor aqui usa falando sobre o pecado. Ele fala, tome cuidado para você não ter um coração perverso, um coração incrédulo, um coração que tenha falta de fé, um coração endurecido pelo engano do pecado e se afaste do Deus vivo. Cuidado. Cuidado para que você não se encontre nessa situação. Porque todas essas coisas aqui, gente, um coração perverso, incrédulo, endurecido, enganado pelo pecado,
não é algo que acontece do dia para a noite. Não é hoje você está bem, não é hoje você está alicerçado, firmado na fé e acordou no outro dia ateu, incrédulo, abandonou a fé. Este processo de endurecimento, de esfriamento do coração é um processo. É algo que vai acontecendo e se você não cuidar, quando você se der conta, não há mais volta. Porque foi isso que aconteceu com os israelitas. Quando eles saíram do Egito, 1000 maravilhas, Deus é bom, louvado seja o Senhor. A jornada foi passando, as coisas foram ficando difíceis. Nos tirou do Egito para quê? Era melhor a gente ter morrido lá. Começa o processo. A gente comia carne lá, aqui não tem nada. Ah, você, Moisés, por que você fez isso? Começou um processo de endurecimento do coração. Por causa do engano do pecado. Engano, gente. Engano não é um negócio que acontece do dia para a noite. É algo subversivo. É algo que aos poucos vai tomando o seu coração. É algo que aos poucos vai minando as verdades de Deus do seu coração. Ah, mas aí você olha para a sua vida. Nossa, antigamente eu era tão fervoroso para o Senhor. Hoje eu estou tão... Não é do dia para a noite. É um processo que essas coisas acontecem. Não é algo repentino. Às vezes a gente surpreende porque o irmão desviou, o irmão apostatou da fé. A gente pensa, nossa! Gente, nunca é nossa. Não existe isso de, nossa, que surpresa! Se isso aconteceu é porque ele já estava vindo em um processo disso acontecer. E é por isso que o autor está dizendo aqui, cuidado, cuida, para que isso não aconteça com você. E ele diz assim, afastar-se do Deus vivo. Essa palavra afastar é a mesma raiz da palavra apostasia. Que Jesus fala lá em Mateus capítulo 24, que nos últimos dias muitos irão apostatar da fé. Nos últimos dias muitos irão se afastar do Deus vivo. O amor de muitos vai esfriar. Gente, essa é uma das exortações da Bíblia, é uma das constatações que mais gera temor no meu interior. Qual é a garantia que você tem que o seu amor não vai esfriar? Qual é a garantia que você tem que você não vai estar dentro do grupo que nos últimos dias muitos irão apostatar da fé? A garantia que eu tenho é hoje, eu preciso hoje perseverar. Hoje eu preciso me voltar para Jesus. Amanhã é outro dia. Hoje eu preciso me voltar para o Senhor. Agora o ponto é que nós estamos suscetíveis a isso. Mas por mais que isso possa ser um cenário muito aterrorizante, qual é o meio designado pelo Senhor para que isso não aconteça? Qual foi a forma que o Senhor nos colocou para que esse desvio, esse afastamento, que às vezes é gradativo do Deus vivo, não aconteça? Qual é o meio? Olha para o irmão que está do seu lado. Dizem que não pode fazer isso, né? Mas foi propício. Ele fala no primeiro verso, no 12, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo. Mas aí no 13 ele vai dar o antídoto para que o nosso coração não se torne um coração perverso, incrédulo e endurecido. Olha só, versículo 13. Antes, ele vai aqui, as próximas palavras é o antídoto para que isso não aconteça. Exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Isso aqui está muito claro dizendo para nós que o meio do nosso coração não se tornar um coração endurecido, não se tornar um coração incrédulo, é todos os dias exortarmos uns aos outros. Não é sozinho, não é sendo muito zeloso no seu lugar de oração, que o seu coração não vai se tornar um coração endurecido.
Não é simplesmente pela sua extrema devoção ao Senhor, ou porque você lê a Bíblia todos os dias, que o seu coração não vai se tornar um coração endurecido. Você precisa da pessoa que está ao seu lado para concluir a sua carreira, concluir a sua jornada. Você não vai conseguir sozinho. Isso é certeza. Que você não vai perseverar até o final de maneira isolada. E ele diz: exortem-se diariamente. Por que diariamente? Porque diariamente o nosso coração é contaminado e corrompido. Todos os dias eu preciso botar esse meu coração velho no lugar. Todos os dias eu tenho uma luta. Todos os dias a minha carne grita. Todos os dias. Todos. Gente, você já passou um dia sem tentação? Você já passou um dia, você fala, nossa, que paraíso que foi hoje. Até se você ficar trancado sozinho num quarto, a tua mente, meu irmão. E é justamente porque todos os dias o nosso coração, ele pode ficar um pouquinho mais duro, é que todos os dias você precisa ser exortado por um irmão. Todos os dias você precisa ser encorajado por um irmão. Todos os dias você precisa ser lembrado do evangelho por um irmão. Essa é a forma, é o meio que Deus estabeleceu do nosso coração não ficar endurecido. Você é a forma que Deus escolheu para que o coração do seu irmão não se torne um coração endurecido. E é sobre isso que nós estamos falando nesses dias. A comunidade espiritual é o meio pelo qual nós vamos perseverar até o fim em um coração voltado para o Senhor. Esse é um dos grandes chamados da sua vida. Pergunta, o que eu estou fazendo aqui nessa comunidade? Você está aqui nessa comunidade para ajudar o seu irmão a que o coração dele não fique endurecido. Por que Deus te colocou aqui? Você está aqui. Essa é a sua missão de vida. Ajudar o seu irmão a livrar ele daqueles pequeninos enganos que ele acredita todos os dias. A relembrar o seu irmão do evangelho. A relembrar o seu irmão quem ele é para o Senhor. Quando o seu irmão estiver loucamente pensando mentiras sobre si mesmo, sobre o evangelho ou sobre o outro, sabe quem vai aparecer? Você, para lembrá-lo do evangelho. Para exortar ele todos os dias. Você é o meio que Deus escolheu para que o outro irmão persevere até o final. Sozinho é impossível. E ele continua aqui dizendo, né, neste tempo que se chama hoje. E ele está dizendo aqui, nessa era. Então, mais uma vez, ele nos arremete que nós estamos em uma jornada. Nós fomos tirados do império das trevas e nós estamos em uma peregrinação, e esse tempo se chama hoje, era presente. Nesta era presente, nós estamos em uma jornada, irmão. Eu quero que você olhe para a sua comunidade de fé como vários peregrinos que estão caminhando em uma direção, e sozinho você não vai conseguir chegar até o fim. E talvez você já ouviu muitas vezes essa palavra, e hoje eu acho que eu tenho 2 alvos com essa palavra. Os que estão se aproximando de nós agora, que não tem muito tempo na comunidade, dizer para você que esse é um valor imprescindível para nós. Mas os que já estão há bastante tempo ouvindo isso, há muito tempo, eu quero dizer para você que tem muito mais para você mergulhar nesse assunto. Que o Senhor quer nos tirar da superficialidade de comunhão, porque a gente, comunhão, não, beleza, eu tenho. Mas Deus quer levar você para um lugar mais profundo de comunhão. Para um lugar mais profundo de exortar uns aos outros, dessa vulnerabilidade, de abertura de coração, de exortação. Nós ainda patinamos muito nesse assunto, irmãos. Então, por mais que há muito tempo nós falamos sobre isso, é algo que nós precisamos ainda cavar mais e perseverar mais. Amém? Então, a comunidade espiritual é esse lugar de peregrinação,
mas onde diariamente nós vamos estar encorajando e exortando uns aos outros, chamando uns aos outros para as verdades do Evangelho, lembrando os nossos irmãos do que a palavra diz. Porque, irmãos, assim, eu não sei você, mas tem dia que parece que a gente está louco. Tem dia que a gente acorda que você pensa, meu Deus, o que está acontecendo comigo hoje? E aí, se você não tiver um irmão do seu lado que vai te sacudir, te chacoalhar e falar, acorda! Olha o que você está pensando! Às vezes até precisa de uns safanão, né, de verdade. Presta atenção no que você está falando, se ouve, cara. Olha o que o Evangelho diz. Arrependa-se. Olha para Jesus. É impossível essa caminhada sozinho, irmãos. E por mais que você esteja em uma comunidade como essa, você pode estar sozinho. Por mais que você tenha uma reunião caseira, você pode estar sozinho. Por mais que você tenha 1, 2 ou 3, você pode estar sozinho. Por mais que você encontre irmãos todos os dias, você pode continuar sozinho. Porque isso não tem simplesmente a ver com algo externo, mas com uma vulnerabilidade do coração. São corações se encontrando. Nós vamos falar mais sobre isso. Agora, por quê? Por que Deus escolheu esse meio? Por que a comunidade é esse lugar onde é o instrumento do Senhor para nós perseverarmos até o fim? O primeiro ponto é que nós nascemos para viver em comunidade. Nós somos frutos de uma comunidade. Nós somos frutos da comunidade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vivendo em eterna comunhão, eterna comunidade de amor. A partir deste lugar nós fomos criados. E nós fomos criados para este lugar, para a comunhão. O plano de Deus em criar o homem foi comunhão com ele. Mas não simplesmente comunhão com ele. Porque quando ele criou Adão, ele olhou para Adão e o que ele disse? A primeira coisa que Deus disse que não era boa. Não é bom que o homem esteja só. Então nós fomos criados para a comunhão. Quando você decide, por livre e espontânea vontade ou pelas circunstâncias, se isolar, você está indo contra um princípio da criação. Não é simplesmente, tá tranquilo. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E você está fazendo exatamente aquilo que Deus disse que não é bom quando você se isola. Quando você se isola, você está olhando para o Criador e dizendo, eu sei melhor do que você. Você diz que não é bom, mas eu acho que no momento é isso que eu preciso. Quem sabe mais? Lembra? Esse processo do endurecimento do coração é gradativo. É o sapo sendo cozinhado. Você bota ele na água fria, liga ali o fogo. Nossa, tá geladinho. Aí começa a esquentar. Agradável. De repente ele está morto. Queimado. É um processo gradativo. Você nasceu para viver em comunidade. É muito interessante, né? Porque quando você olha para os presídios, por exemplo, qual é o pior nível de punição e de castigo? A solitária. Quando já não sabe mais o que fazer com aquele presídio, com aquele prisioneiro, o que os guardas fazem? Manda para a solitária. Viver sozinho é o pior castigo que existe. Por que Deus escolheu comunidade? Porque é impossível ter o caráter transformado sozinho. Das coisas que mais aparecem no Novo Testamento é a expressão uns aos outros. E é muito interessante porque grande parte das ordenanças do Novo Testamento, grande parte das exortações do Novo Testamento, a gente lê nossa Bíblia, a gente medita, faz o nosso devocional e a gente lê o Novo Testamento e fala, nossa, preciso viver isso aqui.
Mas quando você olha para o Novo Testamento, grande parte das exortações do Novo Testamento não são para serem vividas individualmente. A maioria das exortações do Novo Testamento são para serem vividas de forma coletiva, são para serem vividas de forma comunitária. Uns aos outros é uma das expressões que mais aparece no Novo Testamento. Por quê? Porque nós não vamos experimentar uma profunda transformação no nosso caráter se não for por meio da comunhão, se não for por meio do outro. Gente, tem uma frase, atribuem a Lutero, que eu não sei se realmente é dele, mas ele diz que o caráter dele foi mais transformado depois que ele casou do que nos trocentos anos que ele passou no monastério. Você quer ter o seu caráter transformado? Se aprofunde em relacionamentos, porque nem todos irão casar. Já digo logo. Você quer de fato ter um caráter transformado à imagem de Jesus Cristo? Se aprofunde em relacionamentos. Tenha pessoas que vão apontar as suas falhas. Irmãos, nós não conseguimos olhar para nós mesmos e darmos um diagnóstico sobre nós mesmos. Existem áreas na nossa vida que estão ocultas para nós e o outro irmão consegue enxergar muito melhor do que nós mesmos. O outro irmão sabe descrever você, as suas falhas inclusive, muito melhor do que você mesmo. Você precisa do outro para ter o seu caráter transformado. E é por isso que o autor está dizendo aqui, exorta uns aos outros diariamente. Porque às vezes o engano já está ali e em um certo nível, todos nós sofremos com engano sobre si mesmo. Tá todo mundo falando que você é assim, menos uma pessoa, adivinha quem? Você. Todo mundo está exortando você em uma área. Você é a única pessoa que acha que eles estão errados. Você precisa estar aberto para o outro irmão. Porque existem áreas no seu caráter, áreas na sua vida, que você nunca vai conseguir identificá-las sozinho. Você nunca vai conseguir ser semelhante a Jesus sozinho. O próprio Jesus tinha a sua comunidade. O próprio Jesus tinha os seus discípulos próximo a ele. Porque o Senhor nos colocou em comunidade, não só porque é impossível experimentar real transformação do caráter sozinho, mas também é impossível conhecer a Deus sozinho. Existem características, facetas, atributos de Deus que você só vai conhecer por meio do seu irmão. Existem características de Deus que é o seu irmão que vai revelá-las para você. Você quer conhecer mais sobre quem é Deus? Aprofunde-se em relacionamentos. Existem áreas da vida de Deus, existem áreas do caráter, características do Senhor que foram dadas a irmãos específicos e que se você não entrar em contato com aquele irmão, você não vai receber isso. Não tem como nós conhecermos ao Senhor sozinhos. Existem facetas, características de Deus que é o outro irmão que vai revelar para você. O outro, por quê? Porque a forma como o outro irmão conhece a Deus é diferente da forma que você conhece a Deus. Talvez você experimentou muito as realidades de Deus como um pai. Talvez tenha um outro irmão que experimentou muitas realidades de Deus como um noivo. E você só vai conseguir entender Deus como um noivo quando você entrar em contato com aquele irmão. E aquele irmão só vai entender as realidades de Deus como um pai quando ele entrar em contato com aquele irmão. Não tem como nós conhecermos mais sobre Deus de maneira individual. Você precisa do que o outro irmão tem de Deus para você. E aqui, sobre isso, C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores, ele escreveu de forma muito brilhante
Ele está falando do relacionamento que ele tinha com Tolkien e com outro irmão chamado Charles Williams. E eles tinham um relacionamento muito forte até determinado momento em que o Charles ele morre. E C.S. Lewis escreve sobre isso. Ele escreve o seguinte: se de 3 amigos, A, B e C, A morrer, então B perde não apenas A, mas parte de A em C. Enquanto C perde não somente A, mas parte de A em B. Em cada um dos meus amigos, há algo que somente o outro amigo traz à tona completamente. Sozinho, não sou grande o suficiente para externar em atividade o homem que sou por inteiro. Desejo que outras luzes, que não a minha, preciso de outras luzes que não a minha para revelar todas as facetas dele. Agora que Charles se foi, nunca mais verei a reação de Tolkien a uma piada de Charles. Longe de ter mais de Tolkien, de tê-lo só para mim, agora que Charles se foi, tenho menos de Tolkien. Portanto, a amizade verdadeira é o menos ciumento dos amores. 2 amigos se deleitam com a chegada de um terceiro, e 3 de um quarto. Temos a cada amigo não menos, mas mais, à medida que aumenta o número daqueles com quem o dividimos. Nisto, a amizade exibe uma gloriosa aproximação por semelhança ao céu, pois cada alma, tendo visto Deus de sua própria perspectiva, revela aquela perspectiva única a todo o restante. E por isso afirma um antigo escritor que os serafins na visão de Isaías clamam: Santo, 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 uns aos outros. Quanto mais então repartirmos o pão celeste entre nós, muito mais todos nós teremos dele. Lewis, né, gente? Mas você entende essa ilustração de que existe algo de Deus que só o seu irmão pode revelar para você? Pois é uma forma como ele enxerga do Senhor. Se você quer conhecer mais de Deus, você precisa se aprofundar em relacionamentos. Você precisa ir até os irmãos e tentar entender o que esse irmão tem de Deus para me mostrar. O que esse irmão tem de Deus para se revelar a mim? Ou o que eu tenho de Deus para transbordar para o irmão? E aí, eu quero que você comece a pensar nos seus relacionamentos. Porque você pode ter muitos relacionamentos, mas qual foi a última vez que em um relacionamento você sentiu o seu caráter sendo transformado? Qual foi a última vez que em um relacionamento você sentiu recebendo mais revelação de Deus por meio daquele relacionamento? E aí nós entramos no próximo ponto, que é o como. Nós falamos sobre o que é uma comunidade espiritual, por que viver em comunidade espiritual. Então, como viver em comunidade espiritual? E o primeiro ponto é, nós precisamos de relacionamentos pessoais e não simplesmente de relacionamentos profissionais ou relacionamentos funcionais. Nós precisamos nos relacionar com a pessoa que está do outro lado. Você precisa de relacionamentos pessoais, não simplesmente relacionamentos genéricos ou relacionamentos gerais. Pergunta, quais são as pessoas que você tem relacionamento? Ah, fulano, fulano, fulano. Ah, então beleza. Me descreva fatos sobre a vida dessa pessoa. Me descreva quais são os valores dessa pessoa. Me descreva coisas que essa pessoa gosta, não gosta. Coisas que desagradam essa pessoa. Quais são os sonhos dessa pessoa? O que aquela pessoa quer fazer da vida dela? Conhecer alguém pessoalmente é conhecer a pessoa. É conhecer quem ela é. Nós precisamos desse tipo de relacionamento. Às vezes nós temos relacionamentos funcionais. Ah, eu me relaciono com aquela pessoa porque aquela pessoa é meu 2 ou 3.
Aí, como é uma estrutura, eu sou obrigado a relacionar com aquela pessoa. Aí eu me relaciono com aquela pessoa porque aquela pessoa é da minha reunião caseira. Então nós estamos em um projeto juntos. Qual é o projeto juntos? O pastor disse que a gente tem que relacionar na reunião caseira. Então esse é o projeto. Isso é um relacionamento profissional. Ou quando você tem relacionamento com os seus líderes, meramente porque, não, aqui diz que tem que ser pastoreado, então eu preciso ir lá na casa dos meus líderes porque é a função dele ser pastor e a minha função ser ovelha. Isso não é um relacionamento pessoal. Isso é um relacionamento profissional. Você se relaciona com o outro a partir do que o outro tem para oferecer para você. Então, eu estou precisando de um médico. Marco uma consulta, vou lá, ele me dá o que eu preciso e eu vou embora. Agora, você não sabe qual é a cor favorita daquele médico, você não sabe nada sobre a vida dele. Os nossos relacionamentos não podem ser relacionamentos simplesmente funcionais. Não podem ser relacionamentos simplesmente profissionais. E, inclusive, uma experiência pessoal é o novo presbitério que foi formado. Nós estamos justamente nessa luta. E as pessoas às vezes não entendem, né? Eu tive que deixar a minha reunião caseira com outro líder e começar a reunir na igreja caseira com os irmãos do presbitério. Por quê? Justamente por causa disso. Nós não podemos liderar a igreja a partir de um relacionamento profissional. Eu não posso simplesmente encontrar os meus irmãos do presbitério na reunião de presbitério. E aí ter relacionamento com eles ali na reunião de presbitério. E não conhecer a vida deles. Por quê? Porque esse é um relacionamento profissional, funcional. Não vai gerar tudo aquilo que eu disse antes. Transformação de caráter. Mais revelação de quem Deus é. Fortalecimento na jornada. Você precisa avaliar os seus relacionamentos. Você se relaciona de fato com a pessoa que está ao seu lado? Ou você se relaciona com aquilo que a pessoa te dá? Com aquilo que a pessoa pode te oferecer? Esses dias eu ouvi uma notícia de um cara que ele estava casado há um bom tempo com uma mulher e ele ficou paraplégico. E depois que ele ficou paraplégico, a mulher divorciou dele. O que é isso? Um relacionamento profissional. Um relacionamento funcional. Enquanto você consegue me dar aquilo que eu necessito, eu continuo relacionando com você. A partir do momento que você não me dá mais o que eu necessito, acabou a nossa relação. E muitas relações, muitos relacionamentos na nossa comunidade chegam ao fim por causa disso. Porque aquilo que os deixava conectado não era a pessoa, mas era a função. Era talvez uma estrutura. Se você realmente precisa da estrutura para te manter amigo de alguém, é porque o seu relacionamento é superficial. E óbvio que existem estágios, tá, do relacionamento. Talvez você precisa hoje da estrutura. E é algo que nós sempre precisamos puxar as pessoas para mais profundo e para um outro nível. O que nós falamos aqui sobre 2 ou 3 é uma estrutura que ela precisa ser transcendida e ir além da estrutura. Se você só consegue se relacionar baseado em uma agenda, irmão, você não marcou de vir na minha casa hoje. Funcional. Profissional. Relacionamentos pessoais não funcionam assim. Relacionamentos pessoais é vida na vida. É além de qualquer tipo de estrutura ou de qualquer função. Como nós devemos nos relacionar? Relacionamentos em aprofundamento e não relacionamentos sociáveis. E aqui, perceba que eu poderia ter colocado assim, relacionamentos profundos.
Mas se eu colocasse assim, relacionamentos profundos, a sua tendência seria pensar, eu tenho relacionamentos profundos. Mas o que eu coloquei foi relacionamentos em aprofundamento. Ou seja, por mais que hoje você tenha um relacionamento profundo com alguém, ele pode ser mais profundo, ou não. Ele pode ir um passo além em profundidade. Ainda tem áreas que você precisa crescer em relacionamento. Gente, eu quero falar um negócio para você. Para mim, até hoje, é difícil ir confrontar o irmão. O meu 2 ou 3, muitas vezes. Para mim, até hoje, eu preciso lutar comigo mesmo para ir em direção do irmão. Ou seja, eu preciso de profundidade. Eu preciso aprofundar relacionamentos que já são profundos em vários aspectos. A gente pensa assim, mas não, isso aqui não posso falar com aquele irmão. Você precisa estar em constante aprofundamento no seu relacionamento com os seus irmãos. Você pode ter um nível de profundidade que você se acomodou naquele lugar. Mas o que eu quero falar é, existe mais. Existe mais para você tocar em relacionamentos ainda. Existe um passo além para ir em relacionamentos. Mesmo que você já tenha relacionamentos profundos e que você já esteja aqui nessa comunidade há anos. Porque tem pessoas que ficam se gabando de estar na comunidade há anos, mas que não se aprofundam em relacionamentos. E daí? Que você está aqui há 10 anos, que você é CPP raiz, e daí? Se você não está diariamente aprofundando relacionamentos, não importa, pode estar aqui há 20 anos. Pode ter ouvido essa mensagem 1000 vezes. Se de fato você ainda não está sendo vulnerável e rasgando o seu coração sem reservas, se você ainda tem desconfiança sobre o seu irmão, se você ainda fala 90% da sua vida, mas aqueles 10% você ainda não teve coragem de falar. Se você ainda fala, mas no fundo fica aquele medo, será que eles vão falar para alguém? Se você fala, mas ainda fica aquele medo, será que a relação deles comigo vai mudar? O que eles vão pensar de mim? Você precisa ir mais profundo. Se você ainda... não vou na casa daquele irmão não, senão vou incomodar. Gente, vamos parar com isso. Vai incomodar. Precisa pensar se vai incomodar. Vamos passar dessa fase de pensar que vai incomodar, porque vai. Aí não precisa pensar. Você tem que vou lá incomodar o irmão. Essa é a próxima fase. Porque você vê o quanto de reserva ainda existe? Existem reservas ainda, gente. A gente está vendo nos relacionamentos. Existem muitas... Sou pessoa reservada. Da comunidade das 200 pessoas. Tudo bem. Agora, do 2 ou 3, da reunião caseira, sem reservas. As pessoas... Eu quero te fazer uma pergunta sincera. Pensa sobre isso. As pessoas realmente te conhecem? De verdade? As pessoas te conhecem mesmo? Que às vezes eu penso assim, nossa, acho que tá tudo tranquilinho, porque acho que a gente não se conhece. Então o nosso desafio é mais profundo. Mais profundo. Não só uma reunião social. E a gente fala, a gente bate nessa tecla que as reuniões caseiras não podem ser um clube social, não pode ser um evento, não pode ser algo que você faz por mera formalidade, porque aquela é a sua reunião.
O chamado é uma profundidade maior em relacionamentos, porque isso protege o nosso coração do endurecimento. Nós precisamos de relacionamentos que suportem uns aos outros e não simplesmente de relacionamentos aconselhadores. Existe uma diferença entre relacionamentos que suportam uns aos outros e simplesmente relacionamentos de aconselhamento. Às vezes a gente tem relacionamento com pessoas para tomar conselhos. Estou passando isso, o que eu devo fazer? X, Y, Z, toma aqui receitinha, vai. Mas os relacionamentos que nós precisamos é aquilo que Gálatas fala sobre carregar os fardos uns dos outros. Não é simplesmente um relacionamento onde eu dou um conselho para você, você vai lá, faz isso aqui que eu estou falando, e aí depois você volta aqui. É um relacionamento que eu vou falar algo, mas eu vou falar, irmão, joga aqui nas minhas costas. Eu vou carregar isso com você. Não é simplesmente, você faz isso. Como é que nós vamos fazer isso juntos? Carregar o fardo é isso. Não é simplesmente dar uma receita para alguém, você precisa fazer isso agora, você está por você mesmo. Porque talvez você não percebe, mas muitas vezes é isso que nós fazemos. A gente reúne lá o 2 ou 3, o irmão compartilha uma dificuldade, a gente irmão, você tem que fazer isso, 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 isso. Mas não é isso que deve acontecer. Você deve fazer junto com aquele irmão. É carregar o fardo junto com aquele irmão. Todos os dias. É botar o ombro debaixo do problema do irmão para juntos superarem aquilo. Não vai resolver os conselhos se você não colocar o seu ombro debaixo. Os conselhos não são suficientes muitas vezes. O irmão não está conseguindo nem andar. Se você não colocar o ombro debaixo e não... E, gente, eu estou falando sobre um nível mais profundo. Eu tenho meditado muito sobre isso. Qual é o próximo passo que eu preciso dar ainda para ajudar o meu irmão a vencer um pecado? Qual é a próxima coisa que eu preciso fazer que eu não fiz ainda? O que é que está ao meu alcance fazer ainda para ajudar o meu irmão? Eu já fiz tudo aquilo que me era possível? Eu de fato coloquei o meu ombro, a minha casa, a minha família, minhas finanças, meus filhos, debaixo do fardo desse irmão? Eu fiz tudo o que era possível para resgatar esse irmão? Eu fiz tudo o que era possível para livrar esse irmão do endurecimento do coração? Eu fiz tudo o que era possível para tirar o engano dos olhos deste meu irmão? Porque bons conselhos, gente, é relativamente simples e fácil. É só ter um pouco de visão da vida, da Bíblia, de Deus. Mas a gente precisa ir além de bons conselhos e carregar o fardo uns dos outros. E aí você pode estar pensando assim, verdade, os irmãos precisam me ajudar a carregar meu fardo. Mas a palavra não é essa. A palavra é você precisa ajudar os irmãos a carregar o fardo. Porque senão você volta naquele tipo de relacionamento. Se o irmão não tem nada para me oferecer, acabou. Sempre que a gente ouve palavras sobre comunhão, a gente já pensa, verdade, esses irmãos aqui, bando de ingrato. Porque meu líder isso, porque meu líder isso, porque meu líder isso, porque aquele irmão isso, aquele irmão isso. O ponto é, o que você está fazendo? Quanto dos seus ombros você está colocando debaixo do fardo do irmão? O quanto que você está sendo esse irmão que dá o primeiro passo? Mas você não veio me procurar. E você veio? Mas aí vai ficar essa briga. Como que resolve? Não briga e dá o primeiro passo. Abre mão do seu orgulhinho. Seja humilde, vulnerável. Perca. Seja você aquele que vai atrás do irmão 1000 vezes e ele não vai atrás de você nenhuma vez. Porque sempre eu tenho que mandar mensagem para você. É isso mesmo. É sempre você. Isso é relacionamento profundo.
Mas a gente tem um limite, né? Não, até aqui eu vou. A partir daqui... Minha pergunta para você é, você não poderia dar um passo além? Será que você não poderia ter caminhado mais uma milha? E óbvio que existem limites, tá? Só que se eu estou falando isso, gente, é porque nós estamos vendo que tem umas milhas aí até o limite, tá? Tem umas milhas até o limite. E no seu coração você sabe. Peça ao Espírito Santo falar com você. Senhor, será que existem mais algumas milhas? Será que existem mais alguns passos? Nós precisamos de relacionamentos que edificam a fé e não relacionamentos complacentes. Nós precisamos de pessoas que têm coragem de falar a verdade na nossa cara. Porque muitas vezes a gente gosta de se juntar com os iguais para não ser confrontado. Gente, você acredita que tem gente que é amigo um do outro porque eles têm um inimigo em comum? Você não gosta de fulano? Eu também não. Vamos ser amigo. Relacionamentos complacentes. Que a coisa em comum é o erro? Que a coisa em comum é o pecado? Relacionamentos que não têm coragem de te enfrentar, de falar que você está errado, de exortar você? Esse relacionamento está levando você para o inferno. Eu preciso de alguém que fale, Vitor, seu coração está ficando duro. Vitor, você está enganado, você está errado. Eu preciso, pelo amor de Deus. Amém, filho? Você precisa de pessoas assim, e você precisa ser essa pessoa. Relacionamentos que edificam a fé. Gente, quantos relacionamentos e amizades que a gente tem que não serve pra nada, só pra rir de meme. Nossa, aquele fulano é tão meu amigo, ele me envia tanto meme. É bom também. Mas ele edifica a sua fé? Você é fortalecido pela amizade daquela pessoa? Porque, gente, sinceramente, se não for para sermos fortalecidos na fé, se não for para nos achegarmos mais próximos a Jesus, se não for para termos nosso caráter transformado, simplesmente para uma satisfação individual, para que relacionamentos? Dá muito trabalho. E muitas vezes a gente não quer ser profundo justamente por isso, porque profundidade dá trabalho. A superficialidade é uma beleza, você varre tudo para debaixo do tapete, tranquilo, próximo. Agora, isso vai impedir você de ter um caráter transformado, isso vai impedir você de conhecer mais do Senhor, isso vai impedir você de perseverar na sua jornada de fé. E aos poucos o seu coração vai cair neste lugar de engano e de dureza. O chamado é que você se aprofunde em relacionamentos, mais do que o que você tem hoje. E se você ainda não iniciou essa jornada, é hora de iniciar essa jornada. Porque não dá para chegar até o fim sozinho. Eu gostaria de ler um trecho do livro do Bonhoeffer. E ele escreveu esse livro enquanto estava preso na solitária, por incrível que pareça. Vida de comunhão. Ele diz o seguinte: a presença física de outros cristãos, olha só, a presença física de outros cristãos é a fonte de alegria e força incomparável para o crente. É verdade, é claro, que o que é um dom indescritível para o indivíduo em uma solitária é facilmente desconsiderado e pisoteado por aqueles que possuem isso todos os dias. Entre os cristãos sinceros na igreja hoje, há um desejo crescente de se reunir com outros cristãos nos períodos de descanso do seu trabalho pela vida comum sobre a palavra. A vida de comunhão volta a ser reconhecida pelos cristãos de hoje como a graça que é,
como extraordinários as rosas e lírios da vida cristã. Se alguém perguntar a um cristão onde está a sua salvação, onde está a sua justiça, ele nunca pode apontar para si mesmo. Ele aponta para a palavra de Deus em Jesus Cristo, que lhe assegura salvação e justiça. Ele está tão alerta quanto possível a esta palavra, porque ele tem fome e sede de justiça diária, ele deseja diariamente a palavra redentora. Mas Deus colocou esta palavra na boca dos homens para que possa ser comunicada a outros homens. Quando uma pessoa é tocada pela palavra, ela fala para outras pessoas. Deus quis que buscássemos e encontrássemos sua palavra viva no testemunho de um irmão, na boca de um homem. Portanto, o cristão precisa de outro cristão para lhe falar a palavra de Deus. Ele precisa dele repetidamente quando se torna incerto e desanimado, pois sozinho ele não pode ajudar a si mesmo sem desmentir a verdade da palavra. Ele precisa de seu irmão como portador e anunciador da palavra divina da salvação. Ele precisa de seu irmão somente por causa de Jesus Cristo. O Cristo em seu próprio coração é mais fraco que o Cristo na palavra do seu irmão, e seu próprio coração é incerto, o de seu irmão é certo. Amém? Vamos nos colocar em pé. Os irmãos da música. Nós vamos ministrar ao Senhor, mas nós queremos também ajudar algumas pessoas, orar por essas pessoas. E eu queria chamar aqui na frente talvez pessoas que estão sentindo de fato que o coração tem se tornado um coração endurecido. E com certeza você vai precisar de sinceridade e vulnerabilidade nessa hora. Mas se você sente que seu coração tem se tornado endurecido, que você está se afastando, nem que seja devagarzinho, do Deus vivo, e você gostaria de receber oração, e na realidade você gostaria de levantar a mão e acenar para os irmãos dizendo: eu estou aqui, eu preciso de você, eu preciso de ajuda, meu coração está indo para um lugar que sozinho eu não consigo voltar. Se você é esse irmão, eu queria que você viesse aqui na frente, ou que no mínimo você levantasse a sua mão, para que os irmãos ao seu lado pudessem orar por você e te encorajar, e que os irmãos da reunião caseira identifiquem quem é essa pessoa e orem por essa pessoa. Se você sente seu coração talvez caminhando para esse lugar de endurecimento e algum nível de engano. Gente, lembra, tá? Talvez você não está desviando da fé hoje. Talvez é um passo, é algo progressivo. Se você precisa de ajuda, levante a sua mão. Pratique a palavra agora já. Responda a essa palavra. Mas eu também quero chamar você, se você sente que você estagnou, que você tem relacionamentos, que você tem experimentado um pouco disso, mas que você estagnou, que você chegou talvez num teto e você quer romper. Você quer que a tampa dessa panela saia e que você de fato rompa em relacionamentos profundos. Nós também queremos orar por você. Então, se você deseja esse rompimento, se você deseja ir mais profundo, se você sente que eu
eu preciso de ajuda para ir mais profundos. Eu tenho dificuldade de relacionamento, eu tenho dificuldade de me abrir, eu tenho dificuldade de ser profundo. Às vezes eu sou muito tímido, eu tenho barreiras do passado, relacionamentos do passado que foram trágicos, que hoje estão me impedindo de ser profundo. Se você se encontra nessa situação, você pode vir aqui na frente também para nós orarmos por você. Amém?